Em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler alguns versículos, quando Paulo estava falando sobre os direitos dos apóstolos. Ele diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Esse texto aqui, irmãos, é só para mostrar. O apóstolo Paulo estava falando dos direitos do apostolado. Ele está falando que é digno e é justo aqueles que vivem do evangelho, que vivem para o evangelho, que dedicaram e dedicam suas vidas exclusivamente a pregar o evangelho, a levar boas novas, a cuidar de pessoas. É digno que a igreja sustente e alimente essas pessoas. E Deus é tão bom, que Ele não exige que ninguém faça isso se não quiser. Ele não exige que ninguém contribua, oferte e dizime na casa do Senhor, se isso não for um ato voluntário, que não seja um ato que saia da própria vontade, do desejo do coração da pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo falando: olha, nós não vamos ser pesados para ninguém, mas é digno. O apóstolo Paulo, ele escolheu fazer uma profissão, e provavelmente durante um bom tempo do seu ministério, ele também se alimentou da sua profissão. Mas ele disse: é honrado e é justo que a igreja sustente aqueles que vivam do evangelho. Por isso que todas as vezes que nós ofertamos e dizimamos na presença do Senhor, Deus é tão bom, que Ele abençoa aquele que está abençoando aqueles que vivem do evangelho. Por isso que quando você oferta com amor, que você faz isso com alegria, Deus te abençoa, Deus faz prosperar a sua vida. Não é que você está amaldiçoado, se você não ofertar, você está amaldiçoado, não.
Você talvez esteja deixando de ser abençoado, mas você não está amaldiçoado. Porque o Senhor ama aqueles que amam a obra dele, aqueles que investem na obra dele, que entendeu que assim como a graça te alcançou, então você investe para que a graça alcance outras pessoas também. E é digno que o trabalhador coma do seu trabalho. Então é digno que aquele que prega a palavra, que viva da palavra. É digno aquele que semeia a palavra, que tenha a oportunidade da palavra mesmo, que é semeada entre a igreja, que ele seja alimentado pela igreja. É assim que funciona no reino de Deus, e todos são abençoados, porque todos estão com o pensamento de servir a Cristo. Por isso, se você quer servir a Deus, se você ama estar na casa do Senhor, se você ama receber a palavra do Senhor, e você quer dizer, eu quero abençoar aqueles que nos abençoam, eu quero abençoar esta igreja, porque quando você está investindo na igreja, é o ar-condicionado que a gente está proporcionando às pessoas que estão aqui, é o banco que você está sentado, que nós estamos tentando oferecer conforto para as pessoas, porque quando você está aqui, quando outras pessoas estão aqui, a gente quer que elas sejam abençoadas, por isso que a gente investe, por isso que a gente quer um templo bonito, por isso que a gente quer um lugar confortável, para que aqueles que estejam aqui se sintam bem. Mas tudo isso aqui é carnal. O que nós queremos mesmo é a glória de Deus sobre elas, é a presença de Deus se manifestando sobre elas, sobre você, sobre mim, porque eu sou abençoado, porque você é abençoado. Amém.